Gente, boa tarde, que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, quase tarde, nessa coletiva de imprensa, para falar do Traição entre Amigas, que é o filme que vai ser lançado dia 11 de dezembro, um filme dirigido pelo Bruno Barreto, que está aqui com a gente. Obrigado. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso. E a gente está aqui baseado no primeiro livro da Thalita Rebouças, livro lançado no 2000, e que a gente hoje olha para a Thalita e fala, nossa, uma grande best-seller, né, história de sucesso, mas quando ela lançou este livro não era ainda, né, dessa forma, né, Thalita? E aí eu estava conversando um pouquinho com o Bruno e com a Thalita antes de chegar aqui, e é a primeira vez que eles trabalham juntos, mas o desejo de fazer algo em conjunto já vem de muito tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente está aqui também com o elenco do filme, a Paula Barreto, produtora do filme, e aí a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Eu vou começar conversando com eles, mas a gente vai também abrir para perguntas de vocês, que são os nossos difusores, divulgadores desse projeto pelo mundo. Então, bom, primeiro eu queria que o Bruno e a Thalita falassem um pouquinho mesmo dessa vontade de trabalhar juntos. E Bruno, você podia começar falando por que este livro, por que este tema? Eu sempre gostei de histórias que são sobre a condição humana, sobre, né? Eu fiz comédia, eu fiz thriller, eu gosto de vários gêneros, mas todos eles têm uma coisa em comum, que eles investigam o comportamento humano. Eles são filmes voltados para o ser humano, a condição humana, o comportamento humano. E os livros da Thalita, eu li praticamente todos, são muito sobre isso, né? Muito antes de serem sobre adolescentes, eles são sobre experiências humanas, e é isso que me motiva. Então, eu me lembro quando eu li esse livro, aí mandei para minha irmã Paula, isso lá em 2000, a Thalita ainda não era conhecida, mas aí tiveram outros livros, Tudo para um Feriado, enfim, e aí tinha Ela Disse, Ele Disse, que a Paula produziu, e eu ia dirigir, mas acabei não podendo dirigir e tal, enfim, mas aí acabou, porque eu queria já fazer desde o primeiro livro, aí esse livro foi parar na mão de outros produtores, e aí finalmente a opção ficou livre novamente, a produtora que tinha não exerceu a opção dos direitos, e aí eu disse, Paula, vamos lá. E aí a gente segurou o livro, e aí eu comecei a trabalhar com a Thalita, e foi um trabalho muito gostoso, assim, a gente trocando muito e tal, e a Thalita é uma profunda observadora mesmo do comportamento humano, sobretudo do comportamento humano mais jovem, mas eu acho que também do adulto. Esse filme aqui é jovens adultos, né? Então foi daí que veio, que nasceu esse filme, essa experiência. A gente se namora há muito tempo, né, Bruno? Vários. E eu falei para ele agora, a gente vindo para cá, que bom que foi esse filme, né? Que é a minha primeira história, o meu primeiro livro, e a vida quis que no ano que eu estou comemorando 25 anos de carreira, ele fosse o meu filme a ser lançado, assim. Isso é muito bonito, assim, porque são 25 anos de uma história que não era para adolescente. Vocês viram o filme, né? Uhum. Você vê, aí vinha uma menina de 9, 10 anos pra mim, cara, essa história é minha, cara. Não deixa de escrever pra gente. Não, cara, que bom que você entende a gente. E eu falava, eu não escrevo pra vocês, eu não entendo vocês, cadê a mãe de vocês? Porque nunca foi, mas foi esse livro que me fez descobrir que o público adolescente gostava da forma que eu escrevia. Mas quando eu comecei a escrever, eu era uma menina de 25 anos e queria falar sobre meninas dessa faixa etária, né? O filme, elas têm mais ou menos essa idade, e falar sobre escolha, né? Eu sempre gostei muito dessas meninas porque elas erram e elas acertam, e nenhuma delas, eu sempre, quando eu comecei a escrever, eu sempre falei, cara,
Eu não quero ser maniqueísta, sabe? Eu não quero... As pessoas falavam pra mim, ai, eu comecei odiando a Penélope, depois eu amei a Penélope, eu amei a Luísa, depois eu odiei a Luísa. E é isso, né? Eu acho que a vida é feita de escolhas e às vezes a gente erra. E tá tudo bem errar. Então, a gente tem que se arrepender do que a gente fez de errado, mas escolhas. E essa história, quando o Bruno pegou ela, e aí eu comecei a ver, e foi tão bonito tudo, o casamento, o elenco, a Curitiba, ser em Curitiba, né, sair do eixo Rio-São Paulo, que a gente vê tanto, e fazer ali, sabe, aquelas locações. Então, assim, eu estou muito encantada com esse filme. Eu agora que eu estou pegando a família toda, né, que eu estou escrevendo para mulher menopausada, para criança, para tudo. Então, esse filme é muito legal. Antes de estrear minha série adulta no ano que vem, vi no fim desse ano esse filme tão emblemático na minha carreira, dirigido por um cara que, Oscar, né, gente? Qual é o Oscar? Não vai. Então, assim, realmente um grande presente e ter essas meninas no papel da vida delas, assim. Eu desde o começo, né, Bruno, a gente falou, caramba, como a gente acertou com essas duas gênias. Então, eu estou muito feliz como autora, muito feliz como escritora realizada. Então, obrigada a todos vocês. Muito bom. Eu queria agora pedir, então, vamos começar conversando com o elenco. Eu queria pedir primeiro para a Larissa Manoela e para a Giovanna Rispoli falarem um pouquinho das personagens delas, da Penélope e da Luísa. Primeiro, eu queria saber o que nessas personagens atraiu vocês a aceitar esses papéis, que são papéis que colocam vocês num lugar muito diferente do que o público está acostumado a ver vocês. Vocês duas foram atrizes mirins, ficaram conhecidas do público por papéis que são mais juvenis, mais pueris, e de repente vocês deram, digamos assim, vocês pularam várias etapas para chegar neste filme que toca em temas que são muito fortes e muito controversos, né? A gente fala de sexualidade, a gente fala de autonomia do corpo da mulher, a gente fala de um monte de coisa, e eu queria saber como é que isso impactou na escolha, né, de aceitar esse papel e de como vocês lidaram com isso. Bom, primeiramente, bom dia, /tarde para todos vocês. Obrigada por estarem aqui, obrigada por terem assistido o filme. Eu estou muito feliz, finalmente a gente botando no mundo esse filme lindo, que a gente tem o maior orgulho. A gente esperou um momento perfeito para poder lançar. A gente rodou em 2023, né? Mas eu estava conversando mais cedo com a Giovanna e em conversas com o André também, com todo mundo, ele veio no momento certo. Eu acho que porque nosso público, que muitos deles provavelmente estão aqui, através de vocês, estava pedindo por isso. Então, eu acho que para além da gente estar preparada para interpretar essas mulheres, o público estava preparado também. Então, que bom que ele está vindo agora, né? A gente vem numa crescente, brinquei mais cedo que nós temos mais tempo de atriz mirim do que atriz ainda, isso vai mudar em breve. Mas é um orgulho muito grande da nossa trajetória. A gente também estava lembrando que a gente fez outro filme da Thalita, como amigas, Fala Sério Mãe. E a gente está juntas agora, então essas personagens significam muito pra gente. E falando especialmente aqui da minha Penélope, acho que vocês puderam ver o quanto ela é única e poderosa e dona de si. Essa personagem acho que tudo que eu realmente precisava agora na minha vida. Estou completando 20 anos de carreira esse ano. E eu estava ouvindo a Thalita falar, eu nasci em 2000, né? Então, assim, junto com o livro também nasci. Então, assim, eu faço 25 anos de idade agora também. Então, nossa, perfeito, né? Veio num momento mais do que especial. E para celebrar, né, esse ano de carreira aí, eu tô celebrando com a Penélope da melhor maneira possível. Quando li o roteiro, eu me encantei, eu falei, eu quero muito contar essa história. E eu acredito muito que quando o roteiro bate forte no nosso coração, as personagens também encontram as atrizes. E a Penélope e a Luísa nos encontraram. Então, essa personagem realmente era tudo que eu queria viver nesse momento.
ela me desafia em lugares muito únicos, assim. E o que mais me encanta nela é que ela é humana, porque a gente fala de escolhas que, como todo mundo disse aqui, não é certo ou errado. A gente está ali para falar de escolhas diversas e livres de qualquer julgamento. A gente quer gerar debate, a gente quer que as pessoas saiam da sala de cinema falando sobre esses temas, pensando no que poderiam fazer. Será que agiriam como a Penélope? Será que agiriam como a Luísa? Então, eu estou muito feliz de ver esse resultado. Eu fiquei muito impressionada quando eu assisti a cabine, porque a Penélope me valida num lugar muito importante na minha autoestima, me valida como mulher, me valida na minha sensualidade, e me enxergar através dela é muito importante para mim. Então, estou aqui emocionada, feliz de vocês conhecerem ela e, através da arte, eu ter o privilégio de trabalhar nesse filme, de fazer a Penélope e dela ser tão maravilhosa, incrível, maximalista e ter uma estética completamente diferente de tudo que eu já vivi, né, nas minhas personagens, e ao lado desse time maravilhoso e podendo protagonizar ao lado da Giovanna. E ter começado tão cedo também, a gente carrega uma responsabilidade que, enfim, é muito particular, assim, do que a gente vive. E como o público enxerga a gente também, né? Essa transição de menina para mulher é difícil, porque realmente existe esse olhar de, mas ela tá fazendo esse papel, mas agora ela já é uma mulher, ela já é adulta. Então, esse filme, para mim, assim, realmente uma grande realização na minha carreira mesmo. Ser dirigida pelo Bruno, que eu admiro muito como cineasta, eu faço cinema também na faculdade, e, enfim, sonho um dia talvez dirigir e estar ali com esse diretor tão renomado e que tem realmente essa característica de filmes que gostam de personagens femininas, né? Você gosta de trazer essas personagens complexas e femininas, mulheres. E pra mim foi minha primeira personagem adulta, e a Luísa, ela realmente, o que me ganhou dela logo no início foi o que a Lari falou também, de não ser uma personagem óbvia, né? Uma coisa muito humana. A Luísa erra pra caramba, acerta ali, mas ela é uma personagem muito complexa, um tanto perturbada, e isso me atraiu muito. Porque eu gosto dessa perturbação, assim, sabe? Pessoalmente, como Giovanna, isso me atraiu muito, assim. Eu falei, cara, eu acho que dá pra dar uma enlouquecida aqui com a Luísa, e enlouquecer pra mim como atriz é um presente, assim, né? Enfim, então, eu acho que é isso. A Thalita falou, tem momentos que você odeia a Luísa, tem momentos que você ama, talvez mais momentos que você odeia, mas eu não sei realmente como é que vai ser a reação de você. Não julgo. Mas eu acho que isso é que é o legal, entendeu? Eu lembro que o Bruno, durante o processo, ele, Thalita, essa Luísa não ia voltar pra esse cara. Eu falei, Ela não vai erra voltar, uma, ela erra confia. Esse é um dos temas do filme, né? De como as personagens, né, elas não fazem só escolhas certas, né? Porque afinal de contas, como disse a Larissa, somos humanas. Exatamente. E antes de passar a palavra para vocês, eu queria só pedir para o elenco, o nosso elenco é gigante, como vocês estão vendo aqui. Eu vi que o Dan Ferreira acabou de chegar. Oi, Dan! Oi, Dan! Vou te dirigir daqui a pouco, você sabe disso, né? A gente tem uma série para fazer, tá sabendo? Tô sabendo agora. Coisa boa. Bom dia, tudo bem, gente? Grande Vicente. Vou atrasou, por isso cheguei atrasado. Queria pedir desculpas e agradecer a presença de vocês. Tudo Muito certo. feliz de estar aqui. A gente acabou de começar. Eu vou pedir então bom, já que a gente está aqui lá da Gabriele e Joá, vou pedir para começar pela Gabriele e aí indo Natália, André, e assim chega até o Dan lá no final. Queria que você falasse um pouquinho da sua personagem e igualmente, como perguntei para as meninas, o que atraiu você a fazer essa personagem e neste filme? Bom dia, gente. Então, de início, assim, quando eu fiz o teste e tudo, a primeira conversa que eu tive com o Bruno foi que essa seria uma personagem muito diferente do que eu estava acostumada. É uma personagem mais séria, mais madura, e na minha carreira enquanto atriz,
todas as personagens que eu fiz até hoje sempre foram aquela energia jovem, bubbly, adolescente, não sei o quê. Então ele falou assim, ó, esse é um registro diferente da atriz Gabriele. Então foi assim, eu tô dentro, eu quero fazer. E no primeiro contato que eu tive com as meninas, assim, foi muito maravilhoso, porque elas me ajudaram a chegar nesse lugar, assim, da irmã mais velha, sabe? Da amiga protetiva. E eu sinto que a Emília, pra mim, foi muito maravilhosa nesse lugar de ser um pouco mais madura, sabe? De mais pragmática, mais... Como eu posso dizer? Querendo ou não, ela é a cabeça dessas duas aí. As duas são super impulsivas e inconsequentes. Eu sou Ela é o que junta a gente, ela é o elo no filme. Exato. E assim, eu sinto que com elas, né, com as atrizes, foi muito o que vocês viram, assim, nas telas, assim. Eu senti uma conexão muito forte com elas. Fui muito protetiva, sempre gostei muito das duas, então... Foi muito legal, né, entrar nesse registro de atriz, uma personagem diferente do que eu já fiz. Mas hoje, chegando aqui, o que eu mais ouvi foi: ai, você é muito engraçada, ai, suas cenas são maravilhosas. Eu tipo assim, gente, era pra ser uma personagem super séria. Mas é muito bom também, porque não é necessário a gente ficar só num registro, né? Então é muito legal ter essas nuances da Emília, né, que no livro era o Emílio, um personagem, né, que eu tenho pra mim, que era um pouco caricato, um pouco essa coisa assim, mais colorida, digamos, né. Então, transformar a Emília nesse lugar, né, nessa pessoa mais centrada, mais pragmática, foi muito que me abriu os olhos, assim, que me fez querer estar nesse projeto. E eu acho que, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Me engrandeceu, assim, enquanto artista, enquanto pessoa, e querendo ou não, estar com esse elenco maravilhoso foi, assim, uma experiência singular, assim. Se fosse para eu reviver tudo de novo, eu reviveria, porque foi muito gostoso. Natália. É que a gente ri com ela porque o carisma dela é imbatível. Então não tem jeito. Você é séria, mas carismática. Oi, gente, eu sou a Natália Garcia, faço a Iana. E eu acho que, assim, esse filme... São 2 pontos importantes para minha carreira, eu acho. Eu sou uma atriz de Curitiba e são 12 anos de carreira sendo atriz, trabalhando em Curitiba. E é um polo que realmente, como eles falaram, ele fica afastado do eixo Rio-São Paulo, né? Então... Ela é brasileira, gente. Ah, é. Só pra vocês, pra quem... Isso Spoiler. é bem importante. Isso que eu ia falar. Então, primeiro que quando eu soube que o filme seria gravado em Curitiba e me chamaram para fazer o teste, eu não tinha muitas informações, só sabia que era um filme com a Larissa Manoela e eu pensei, meu Deus, auge da minha carreira, hein, se eu pegar esse trabalho. E eu fico brincando que é um auge da minha carreira, mas eu falo sério, porque eu acho que eu sou mais velha que a Lari, né, de idade e de tempo, de vida, alô? Mas eu tenho muita admiração por ela, assim. Eu acho que ela é uma atriz extremamente disciplinada, talentosa. Alô, bom dia. Olá. Atriz generosa, talentosa, muito dedicada ao trabalho, assim. Eu admiro o que ela fez e faz com a carreira dela. Eu acho que ela é um exemplo, assim, de profissional da nossa área. Então, para mim, foi muito especial trabalhar com ela. Ela é extremamente educada, carinhosa. Então, acho que um ponto muito grande para mim foi realmente trabalhar e contracenar com ela. Para mim, é um presente. Mesmo eu sendo mais velha, eu aprendi muito no trabalho com ela, porque ela trabalha desde antes de eu sair da escola, né? Então, isso foi muito importante, gente. Então, para mim, é uma honra poder ter essa relação, a minha personagem ter essa relação com a personagem dela. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante para mim é o fato de ser uma personagem internacional, né, gringa, porque eu sempre foquei, como eu sempre falei inglês desde criança, acho que os meus trabalhos, meu primeiro filme foi em inglês quando eu tinha 17 anos, e eu hoje já fiz mais filmes até e trabalhos em inglês do que em português, assim, então eu acho que para mim é muito importante que eu consiga, de alguma maneira, direcionar minha carreira e usar essa função, né, ou essa habilidade, enfim, a meu favor. Então, quando eu soube que seria uma personagem polonesa que mora em Nova York e contracena com a Larissa Manoela,
eu pensei, auge da minha carreira. E aí foi muito legal, o Bruno viu o meu teste, foi extremamente carinhoso comigo como diretor, ele falou, olha, eu acho que você é meio boa, hein? Acho que a gente pode fazer alguma coisa aqui. E ele me deu essa chance, ele me deu essa oportunidade, assim, de fazer parte desse filme. Estou muito grata, muito feliz e espero que seja um sucesso, porque toda essa equipe merece. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Para falar do Gabriel, primeiro eu vou usar um pouco o que a Lari falou aqui. Eu acredito muito, como André, no universo. Eu acredito muito que os personagens, eles encontram os atores. E o Gabriel, apesar de ser completamente o oposto, quando a gente vê o Gabriel, e vocês todos viram, até quando eu entrei, senti uma galera olhando de cara feia pra mim, então tá bom, positivo. Mas é o Gabriel, vai lembrar o Gabriel. Odiado. Ódio. Esse amor, não tem como. Apesar de ser completamente o oposto, eu acho que realmente os personagens encontram os atores e era um momento de vida que a gente estava passando milhões de coisas e eu estava preparando uma peça, optei por ir para Curitiba com a Lari para poder, enfim, cuidar um pouco da nossa vida, fazer comida para ela enquanto ela estava gravando, cuidar dos nossos cachorros. A princípio era isso enquanto eu ensaiava a peça. E aí, por destino da vida e do universo, o Bruno me fez esse convite que eu recebi com o maior carinho do mundo. Então, eu acho que realmente o que me motivou principalmente a fazer o Gabriel foi o primeiro susto e o desafio de poder pegar um personagem tão complexo, tão denso, ser dirigido pelo Bruno Barreto, com esse elenco que eu já sabia quem estava fazendo parte. Eu trabalhei com a Giovana, que eu apelidei carinhosamente de Giovaninha, em temporada de verão. A gente realmente virou grandes amigos, então admiro muito a Thalita, todos os livros que ela escreve, realmente se comunica muito fácil, como ela falou, principalmente com o público jovem e adolescente, mas agora ela já está escrevendo para todas as pessoas, né? Estou pegando todo mundo. É isso aí. Então, realmente foi muito importante para mim também. Eu também estou completando 20 anos de carreira, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Então, pegar um personagem complexo, denso, que é realmente o oposto, totalmente o oposto do que é o André, é um grande desafio, foi um grande desafio, mas que realmente eu estudei, passei muitas cenas, acreditei muito no nosso diretor, que a gente ensaiou todo o filme antes da gravação, acreditei muito na minha parceira, passei muitas cenas também com a minha esposa, enfim, então realmente acreditei muito no projeto, acreditei muito nesse filme e me surpreendi, inclusive, quando a gente viu na telona, porque para nós atores, quando a gente está trabalhando, é claro que a gente entende o universo, principalmente filme, a gente sabe completamente o arco histórico do personagem, mas quando a gente vê esse arco na telona, a gente vê o trabalho sendo feito. É como quando a gente está no palco, quando a gente termina, a plateia bate palma e a gente recebe esse carinho no cinema, na televisão, mas no cinema principalmente, a gente percebe isso que a gente fez depois, quando a gente vê. Então, esses universos em paralelos que tem da nossa arte são incríveis e foi um grande presente o Gabriel. Estou muito feliz com o resultado, quero mais uma vez parabenizar todo mundo, todos os colegas, toda a equipe, nosso diretor, Thalita, o roteiro, Marcelo Sabá também, que ajudou lindamente, colaborou lindamente no nosso roteiro. Enfim, é um presente, eu espero que vocês gostem muito do filme, me odeiem muito, é sinal de que vai dar certo. Eu queria, tá ligado aqui? Tá. Responder a Thalita falou, né, que eu dizia para ela, quando a gente estava trabalhando no roteiro, mas não entendo como é que esse personagem fica com esse cara e tal, pô, a plateia vai achar que ela é uma idiota, ou cega e tal. Isso, 90%, isso só foi resolvido para mim porque o André fez esse personagem. O grande desafio era exatamente ele ser gostável sendo um canalha, entendeu? Quer dizer, porque para a gente acreditar em por que ela fica com ele. Eu confesso que eu vivi com esse temor, com esse perigo durante muito tempo. Eu dei o benefício da dúvida à Thalita, ela conhece mais o que é amor tóxico do que eu, acho que as mulheres conhecem mais
né? Mas tem amor tóxico para homem também, mas enfim, as mulheres acho que sofrem mais com amor tóxico do que os homens. Mas o André foi fundamental para fazer com que, entendeu, ficasse crível, né, que ela ficasse com ele. Não, e é uma coisa muito legal também, só complementando, que quando eu estava no set em Curitiba, eu vi a primeira cena dele com a Giovana. Você se apaixona no primeiro minuto. Eu falei, caraca, você é o Gabriel, você tá perfeito. E assim, o beijo deles, ih, vai dar bom isso aí, Bruno do céu. Foi exatamente assim. Aliás, isso é uma pergunta que eu gostaria que depois fizesse a eles, quem é que sacou logo de cara que ele era um canalha ou quem é que foi descobrindo aos poucos? Isso é fundamental como feedback pra gente. Eu acho que aproveitando, né, os dois comentários, eu também, quando o André entrou no projeto, eu senti realmente um grande alívio no sentido de que ele já era muito meu amigo e além disso, eu admiro muito ele como ator. E a gente sempre falou assim que o que a gente fez, eu não conseguiria fazer realmente com outra pessoa. Realmente, nossa, fico até emocionada, porque é um desafio, né? A gente tá numa vulnerabilidade, né? Uma relação com o nosso próprio corpo também, né? Eu sou uma mulher e mulheres em geral são meninas inseguras. E a Luísa é também insegura. A Penélope é mais segurona, mas enfim, a Lari também teve que se desafiar nisso. Aprendi com ela. E o André foi muito fundamental, assim, a nossa troca realmente é muito genuína de vida, assim, mas como atores foi realmente um encontro que eu falei, cara, obrigada, tipo, se não fosse você eu não sei o que seria, sabe? Mas enfim, tudo realmente acontece por um motivo. E é isso, tamo aí. Fizemos lindamente esse casal perturbadíssimo, né? Perturbadíssimo. Eu só quero finalizar muito rápido, falando que realmente fiquei muito emocionado e muito feliz, arrepiado com as palavras de vocês três. E um pouco do que a Giovana Risco falou, é o que eu falei para vocês. A gente realmente tem esse laço de uma amizade desde a temporada de verão. Então, quando a gente estava gravando, quando cortava, primeiro na cena, eram cenas muito delicadas, que a gente fazia com muito cuidado, muito carinho, poucas pessoas dentro do set, principalmente pela exposição do corpo que teve, mas ao mesmo tempo era sempre muito delicado. Mas aí também, quando cortava a cena, eu e a Giovaninha somos dois garotões, dois moleques, a gente ficava se zoando, brincando, jogando jogo no celular. Então, assim, a gente realmente não tinha noção do que era tinha noção do que era, mas não tinha noção de como que se ficaria na tela, né? Então, quando a gente estava vendo junto, a gente viu os três juntos lá no Rio, junto com o Bruno, a gente também entrou no choque e a gente falou, meu Deus, o que ficou isso, né? A gente fez isso, amigo. A gente fez isso. Então, só agradecer realmente e é isso. E na telona, né? Na telona do cinema. Na telona do cinema. E aí, para complementar, acho que tem a Gwen e o Dan para falar, né? Esses personagens. Oi. Tá ligado? Tá. Oi, pessoal. Meu nome é Guênia Lemos. Eu faço a Laura, mãe da Giovana, no filme. É um grande prazer estar aqui. É uma honra enorme. E só para complementar vocês também, eu conheci o roteiro e assistindo o filme agora, eu jurava que ele não era um canalha. Nesse grau que estava, assim, a atuação. Eu tava assim, não, ele é um cara, ele realmente gosta dela, né? Ele realmente teve uma vida difícil, tá com uma mulher louca e ama ela, é isso. E eu sabia que ele ia ser um canalha no final. A gente é convencido. Mas, gente, o que eu posso falar? Eu sou de Curitiba, eu moro em Curitiba, eu sou uma dessas atrizes que faz muito teatro em Curitiba. A gente está tendo a sorte, nos últimos anos, de ter muitos trabalhos bacanas vindo para Curitiba. E quando veio esse de Bruno Barreto, Thalita Rebouças e Larissa Manoela, eu nem acreditava quando eu peguei o chamado para fazer parte do filme. Eu realmente comecei a me beliscar e falei assim, gente, será que é o Bruno Barreto que eu acho que é o Bruno Barreto? A gente começa a procurar para ver se existem outros Brunos Barretos por aí, outras Thalitas, outras Larissas. Então foi muito gratificante para mim poder ter um filme dessa magnitude vindo para minha cidade e a gente poder fazer parte disso tudo. Uma das únicas dós que eu tenho é não poder contracenar com a Larissa, porque eu acho ela assim genial de tudo que ela faz assim na vida. E de todo o posicionamento dela, especialmente nos últimos anos, assim, muita admiração por você. Obrigada. Vem aí. Tá? Isso aí, meu bem.
E foi uma grande honra. Eu sei que a Laura é uma mulher assim que a gente também julga muito, né? Ela tem seus posicionamentos que são muito conservadores, mas ela também é uma mulher muito feliz, né? Ela também está num casamento que aparentemente é muito saudável, assim, sexualmente. Então ela tem esse lugar meio contraditório, como tudo na vida, né? A gente inclusive fala muito da contradição nesse filme, né? A gente percebe que amizades não são perfeitas, a gente não é perfeito, a gente tem que fazer escolhas que machucam os outros. Quem que nunca dividiu um crush com uma amiga no passado, né? Que não teve alguma situação dessa? Eu consigo me lembrar da minha situação, como é difícil isso. E a gente tem que saber se perdoar mesmo. Então, foi uma grande honra fazer parte desse filme. Bruno, muito obrigada. Giovana, foi um prazer ser tua mãe. Muito prazer. E tem uma foto nossa que eu olho para nós dois e falo, gente, a gente até se parece um pouquinho, que lindo! Mãe e filha. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz também de estar aqui com o Brian, que é outro ator de Curitiba. O Brian, ele faz o meu chefe, gente. O Brian também é o pai da minha filha, da vida real. Eu e o Brian, a gente veio de Nova York juntos e a gente teve a chance de fazer esse filme juntos. Então, é um grande prazer dividir aqui esse momento com você. E também mandar um salve para o Otávio, que foi meu marido no filme. Um prazer contracenar com o Otávio. O Otávio, eu acredito também, porque a gente já trabalhou muito juntos, eu acredito que eu e o Otávio, quando a gente fez a leitura para o Bruno, por a gente se conhecer, a gente lê tão bem junto já há tanto tempo, que fez a gente também pegar os papéis. Então, valeu, Otávio. Esses dois em sete, gente, era uma dificuldade para não passar mal de rir com vocês dois, né? O Otávio principalmente. Eu falava assim, gente, eu preciso não gostar dos meus pais no sentido de ser rebelde, mas eles não estão facilitando, eles são muito legais. Opa, obrigada. Dan? Tudo bem, gente? Muito bom dia, sou Dan Ferreira. Queria dizer que eu estou muito feliz. O cinema tem isso, né? A gente filma, aí depois de um tempo a gente assiste, aí reencontra nas estreias e tal. Mas estou muito feliz de estar aqui. Quando veio o convite do Bruno, eu fiquei muito feliz também, porque Bruno Barreto é uma família inteira com a vida dedicada ao cinema. Eu amo cinema, amo fazer cinema, então fiquei muito feliz. O Vicente é um cara do teatro. Quando eu li, eu falei, esse cara tem uma personalidade um pouco controversa. O Bruno falou, não julgue o personagem. E acho que é isso, assim, ele é um cara que está vivendo a vida ali, que não, acho que não tem... O filme traz esses questionamentos, né? Não tem certo e errado, tem a vida que você vai vivendo, as consequências das suas escolhas, e é isso. Acho que esse filme também provoca a gente muito no lugar, porque eu acho que esse gap ali da adolescência para a vida adulta é um período em que você está vivendo experiências que são muito transformadoras. E acho que esse é um filme que traz personagens femininas muito fortes, vivendo processos muito intensos e virando mulheres adultas, com suas escolhas, seus destinos, seus caminhos. Larissa e Giovana carregam essas dramaturgias com maestria, são duas atrizes incríveis, que eu já conheci o trabalho, tenho amigos que já tinham trabalhado com vocês, eu tinha trabalhado com o André há 10 anos atrás, um reencontro muito feliz, mas estou muito, muito alegre, muito contente com o resultado do filme e espero que vocês encham as salas de cinema no dia 11 de dezembro. Espalhem, divulguem. Quais as grandes dificuldades? Porque, com certeza, algumas coisas foram atualizadas. A gente está vivendo uma época diferente, né, de 2000. Então, quais foram as grandes dificuldades para atualizar esse filme e fazer com que certos detalhes, por exemplo, ela ser uma coach, que é algo que é muito dos dias de hoje, assim, se comuniquem com essa nova geração, né, que não é a mesma, definitivamente não é, porque eu era adolescente quando o livro foi lançado, eu lembro dele. Então, é isso. Sempre... Eu adoro fazer adaptação, porque, por exemplo, a diferença imensa, a essência do filme não mudou. A história está toda ali. O que tem de novo? A Iana, que eu achei que fazia sentido ter, eu quero trazer cada vez mais diversidade para os meus trabalhos no audiovisual, eu queria muito também fazer isso, sabe? Quando a Lari disse sim, falei, vou botar uma namorada para essa garota, sabe? E aí veio Natália, que é essa pérola. E a Luísa, ela não cantava, ela fazia um blog.
É a única diferença. O resto, assim, tudo que está lá é um dos meus filmes mais fiéis ao livro. E eu acho que faz muito, tem muita relação com isso. De sentimentos e dessa coisa das escolhas, é tudo atemporal. Então, não importa se é de 2000 aqui, a gente poderia viver essa história igualzinha agora, em 2025, com pouquíssimas mudanças. Então, isso também me deixa muito feliz, de como ele é fiel. E com a ajuda do Sabac, que eu queria muito falar, viu, gente? O Sabac me salvou num momento que eu estava passando pessoal, de 2 amigas grandes doentes. Então, assim, eu quero dedicar todo o meu amor a ele, porque ele veio me ajudar num momento que a minha cabeça estava pifando. Então, ele foi fundamental para esse roteiro. E eu queria saber como que foi construir um personagem, não como talvez um vilão isolado, mas como um personagem que também reflete essa masculinidade tóxica que a gente vê hoje, e considerando que muito do público feminino vai assistir um filme mais familiar, mas principalmente talvez jovens homens, como que você construiu seu personagem para também ajudar nesse processo educativo do público masculino? Muito boa pergunta. Qual é o seu nome? Cristiane, prazer. Eu acho que a gente falou um pouco, inclusive, sobre o filme. O filme ele realmente é feito para que as pessoas possam sair da sala de cinema refletindo sobre a vida, sobre as escolhas e sobre temas mais profundos. Um dos objetos de estudo para o ator, que aproxima e é uma forma mais fácil da gente se aproximar do personagem, em alguns momentos é a gente pegar uma similaridade com o personagem, é o que aproxima a gente mais rápido para a gente poder criar o personagem. Nesse caso do Gabriel foi completamente o oposto. Eu busquei tudo que o André não é, ou seja, referência familiar, referência de valores, criação, tudo que eu sou, eu tentei buscar o oposto para o Gabriel, mas ao mesmo tempo, como o Bruno falou que era uma grande preocupação, deixar esse personagem vivo, deixar esse personagem real. Então, os sentimentos dele são reais, apesar de muito machistas, muito abusivo, muito tudo de ruim que a gente conhece e que, infelizmente, a gente sabe também que é uma realidade em muitos casos no nosso país e no nosso mundo. Então, foi bem complexo, foi bem difícil, principalmente levando em conta que eu estava estudando uma peça que foi O Amor Passou Por Aqui, que eu apresentei em Curitiba também, que eu gostei tanto da cidade de Curitiba que eu pedi para a gente ir para Curitiba fazer essa peça depois do filme. Então, foi realmente no susto, mas foi com muita dedicação e realmente buscando tudo que o André não é. Então, acho que por isso que eu dei tanta verdade para o personagem, eu trouxe tanta maturidade e amor. Um amor tóxico, um amor doentio, um amor falho, mas é o que a gente falou, os personagens falham, os personagens são reais, eles erram e acertam. Agora, é importante a gente retratar isso, porque também, como você falou, eu acredito no cinema como um objeto de educação, de mostrar a realidade, e talvez mostrar para jovens, talvez não tão jovens, por conta da classificação etária do filme, mas mostrar para jovens que como não ser. Então, acho que o Gabriel é realmente tudo aquilo que um homem não deve ser com a mulher. Eu acho que a gente precisa respeitar, a gente precisa compreender, a gente precisa respeitar o espaço dela, as escolhas dela, e o Gabriel faz tudo o oposto, né? Então, eu acho que o filme retrata muito isso, e foi o que eu busquei como ator para poder interpretar um personagem tão denso, tão complexo e tão difícil, na verdade. Obrigado. E aí o Bruno leu o livro e trouxe, eu acho que é uma alegria, foi uma alegria, uma honra ter produzido de novo um livro da Thalita. Sobre o aspecto da produção, foi uma produção bem difícil, porque a Alyssa Barreto não é de Curitiba, é do Rio, então a gente teve que se deslocar, né, para uma outra cidade. Nos deslocamos com a esperança de que teríamos apoio da cidade e do governo. Não tivemos praticamente apoio nenhum. O filme não conseguiu nenhum tostão de nenhum empresário do Paraná e de Curitiba. Tivemos um pequeno apoio do Rafael Greca, né? Do prefeito na época, um apoio de logística, né? A Curitiba Film Commission autorizava a gente a filmar nas ruas, e mesmo assim a gente teve muita dificuldade, porque eles não botavam policiamento. Então a gente teve momentos de contratar 10 seguranças para proteger o nosso elenco, porque não sei se vocês sabem, mas Curitiba é uma das cidades mais bolsonaristas do Brasil. Então eles odiavam a gente, não queriam parar o carro, não queriam parar de andar. Então foi complicado, gente. Apesar de que o resultado na tela é um dos resultados mais
lindos de algum filme que a gente tenha produzido e você dirigido, né, Bruno? Visualmente, acho que Curitiba explora uma muito coisa bem assim, a cidade, tem todos os pontos assim, altos. Ficou muito impressionante, né? O filme, A ópera o filme é Jarame, dedicado, o filme é dedicado ao Jaime Lerner. Isso. Jaime Lerner foi um grande urbanista, arquiteto, muito amigo do Coppola. O Coppola, toda vez que veio ao Brasil, ia encontrar o Jaime Lerner em Curitiba. Inclusive, quando o Coppola teve recentemente para lançar Megalópolis, ele fez questão de projetar o filme em Curitiba. E eu tive a sorte, o privilégio de conhecer o Jaime Lerner quando eu tinha 18 anos. Eu fui lançar Tatia Garota em Curitiba e eu fui com a Dina Sfati. Claro, ele não sabia quem eu era, ele foi receber a Dina Sfati, grande atriz brasileira com quem eu tive o privilégio de trabalhar aos 18 anos de idade. E aí eu conheci ele, era prefeito de Curitiba. E ele que fez a ópera de Arame, aquele lugar lindo onde elas têm a briga inicial, onde está sendo encenado Tristão e Isolda, né, que é sobre a traição. Enfim, ele fez Curitiba virar uma cidade conhecida mundialmente. Os pontos de ônibus de Curitiba foram importados para Seattle, nos Estados Unidos. Então eu sempre quis filmar em Curitiba, eu sempre tive uma paixão assim por Curitiba. Então, infelizmente, a gente não teve o apoio que a gente gostaria de ter tido, mas a cidade, os atores, eu nunca encontrei tantos atores bons, tão grandes atores. É que a gente não sabe, mas desde o Ari Fontoura, os grandes atores vêm de Curitiba. Aí, sabe, Marjorie Stiano, Alexandre Nero, Letícia Sabatelli, por aí vai. É porque a gente não sabe. Fabiola Nascimento, entendeu? Então, foi um sonho filmar em Curitiba e um sonho trabalhar com atores locais. Além dos atores, uma equipe maravilhosa. O que prova que você não é vingativo, nem porque é muito generoso com a cidade, né? Porque realmente é um baita, assim, no melhor dos sentidos, um cartão postal. Dá vontade para Curitiba, dá vontade de pegar aquele trem, dá vontade de visitar. E aquele trem, gente? Aquele trem. A gente brigou por esse trem, né, Bruno? 80% A gente brigou por esse trem. Eu olhei pro Bruno e falei... Eu acho que não tem nada mais cinematográfico do que trem, né? Exatamente. Com certeza. 80% da equipe é toda de Curitiba, que foi uma equipe maravilhosa. E tem que muito que agradecer a Imagem, a distribuidora do filme, que arcou com 2/3 do orçamento, com dinheiro bom. Nós tivemos no final, depois que o filme estava filmado, entrou o FSA com 1/3 do filme, mas aí o filme já estava filmado. E muito graças a investimentos próprios da LC e da Imagem, que acreditou desde o início nesse livro, nessa história, na direção do Bruno e nesse elenco maravilhoso. Nunca uma distribuidora bancou com dinheiro bom um filme, 2/3 de um filme como aconteceu nesse filme. Nunca. Isso é inédito na história do cinema brasileiro. Não estou exagerando. É isso. Muito obrigada, gente. Então, e para mim, e eu só faço cinema, o mistério para mim é fundamental quando eu faço cinema, entendeu? E para mim a mulher, o homem para mim não tem mistério nenhum, o homem retilíneo, eu acho um homem chato, como ser. Então, eu sempre sou inspirado pelos personagens femininos. Tá? É claro que eu gosto de gente complexa, eu não acredito que tem ninguém que seja totalmente bom, totalmente mal, então eu me esforço muito nos roteiros para que os homens fiquem personagens interessantes, mas as mulheres a razão, o ser feminino é a razão pela qual eu faço cinema, tá? E o ser feminino no seu âmbito geral. Tá? Tanto que eu escalei a Gabriele para fazer a Emília, entendeu? E no fundo ela está fazendo eu, porque ela é uma diretora, né? Então eu disse, se tem um personagem que é o diretor, é o personagem da Emília. Mas trabalhar com a Larissa e com a Giovanna, foi isso, eu exatamente por esse respeito, admiração, curiosidade, eu ouço muito elas. Eu acredito piamente que atores bons, quando começam a filmar, no primeiro dia de filmagem, eles sabem mais dos personagens do que eu. Entendeu? Durante o processo de ensaio, que eu sempre ensaio pelo menos 2 semanas, ali existe uma passagem, entendeu? Eu acho que eles sabem mais que o roteirista. No primeiro dia de filmagem, todos os atores que estavam ali, sobretudo elas, sabiam mais dos personagens do que eu e a Thalita. Porque elas se apropriam para poder fazer aquilo.
Entende? Eu tenho profundo, eu digo, eu não faço cinema de autor, eu faço cinema de ator. Porque para mim é o seguinte, quando eu digo ação, se elas não entregarem, se eles não entregarem, não adianta aqueles caminhões, aquele circo todo, aquela grua, drone, não adianta nada, ferrou. Entendeu? Então é o seguinte, no que eu digo ação, pô, tem que estar, tem que ser uma igreja, você tem que ter um respeito, tem que ser um silêncio absoluto, porque eles estão fazendo um esforço hercúleo, entende? Então, eu digo isso para a equipe, olha, não tem essa coisa de ator ser gente boa, fofinho, não, ator pode fazer o que quiser, porque a responsabilidade deles é muito grande. E nós estamos todos aqui, nosso trabalho todo, do maquinista, do eletricista, tudo afunila na cara do ator. Se quando eu disser ação ele não entregar, ferrou. Então é daí que veio o meu trabalho com elas e eu sempre... E é isso, a Dina, a Beth Faria, a Glória Pires e outras, a Miranda Otto, que fez a Elizabeth Bishop, né? E por aí vai, sempre foram... Os personagens femininos do meu filme são minhas musas. São as razões de ser pela qual eu faço cinema. Olha aqui, a gente está aqui para falar do Traição, tá? Existe uma possibilidade, nós queremos muito trabalhar juntos novamente, vamos trabalhar juntos novamente, então é até onde a gente pode ir, porque a gente quer focar no Traição, tá bom? Então como foi para a Larissa interpretar uma figura tão emblemática dentro de um filme? Foi uma honra, assim, toda vez que eu relia o roteiro, eu tentava trazer cada vez mais camadas para a Penélope, numa personagem que já traz, né, muitas camadas, muita complexidade. E quando eu soube que teria essa homenagem a Carmen Miranda, eu fiquei muito feliz, porque ela já tinha me visitado em outro trabalho, que é Além da Ilusão, onde eu pude me caracterizar dela, e nesse trabalho específico, a gente tem a Penélope, que faz os seus próprios balangandãs, que é uma maximalista, apaixonada por cor, por elementos, que tem um grande talento para isso e que usa a seu favor. Então, é genial a maneira que ela consegue, né, através do roteiro, da direção e do que eu executei, amarrar isso numa história paralela com a Carmen Miranda. Então, assim, para ela ou não era o suficiente, sabe? Ela tentou até conseguiu sim, e isso, obviamente, que acarretou ela a dar as caras, a passar na frente, ser cara de pau, a amarrar o lenço dela na cabeça e falar I am Carmen Miranda. Então, eu amo essa coragem, essa ousadia, esse jeito impulsivo da Penélope, porque às vezes a gente tem que se deixar levar por esses nossos impulsos, sabe? E eu sou uma pessoa que sempre fiz tantos planejamentos que a Penélope me mostrou que ser impulsiva também é muito bom. Então eu fiquei muito feliz, o resultado está aí na tela e, completando o que o Bruno falou, a gente vai repetir nossa parceria e ano que vem a gente fala mais sobre isso. Diva maravilhosa. Como se chama? Desculpa. Ingrid Camboim. Ingrid Camboim, prazer. Obrigada pelas palavras, que lindo, a gente fica muito feliz de ser inspiração e de alguma maneira, né, de fazer pulsar para a arte. A gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas internamente eu acho que na vida a Giovanna tem umas coisas impulsivas de Penélope, não nas decisões, mas eu falava assim, gente, a Giovanna é meio Penélope, né? Assim, aí eu ficava olhando ela e falava, eu acho que tá aqui uma grande referência de vida de Penélope. E eu vou, o quê? Beber da fonte, que é inspirar na vida, né? E assim, esse jeito de se atirar, de se jogar, viver, meu amor, em Curitiba, ela fez Curitiba. Larissa, pelo amor de Deus, Larissa. Juro, mas assim, vivendo, tá? Dizendo de intensidade de vida, tá? Não de escolhas, isso para além de... Mas tem uma coisa frenética, uma vontade de viver, um negócio, de repente você pergunta, Giovanni, onde é que você tá? Lá, eu já passei em 2 lugares, estou aqui, num outro, sabe? Essa pessoa aqui. E eu, criando, eu falei, gente, eu acho que eu tenho aqui uma pessoa que inclusive faria lindamente a Penélope, pensando aqui, e respondendo já a sua pergunta, e que eu tirei, agora eu tô falando isso pra ela aqui porque me surgiu com a sua pergunta, que acho que só com você que eu conversei, né, amor?
que eu falei, gente, a Giovanninha tem um quê de Penélope? Então vou o quê? Extrair dali. E foi maravilhoso, porque a gente estava em papéis completamente diferentes de tudo que a gente já fez. E eu pude ter uma das maiores inspirações do meu lado ali, vibrando e eu trazendo essa energia dela, de viver essa força e tudo mais. Não que eu não tenha, mas é porque tem um jeito específico. E que é muito especial e que tornou tudo ainda mais especial, porque a gente está em personagens que talvez uma outra também fizesse de maneira muito especial. Eu ia falar que eu não conseguiria fazer a Penélope, mas agora eu acho que é melhor eu já fazer uma recalculação da rota aqui. Não, mas eu, assim, da maneira que a Lari fez a Penélope, eu não me imagino, assim. Mas, não que eu, talvez a Giovanna seja mesmo, mas eu acho que a Penélope sua tem tantas camadas e tantas coisas, e esse lugar de um empoderamento e de uma mulher tão dona de si, sabe? Que eu me sinto assim, tão pequenininha, eu olho a Lari gigante, eu falo, caraca, eu até agora fiquei lisonjeada nesse sentido, porque eu ia falar que eu não acho que eu faria a Penélope, enfim, desse jeito, mas eu acho que na questão da Luísa, não vou falar que você tem a ver com a Luísa, tá? Em algum lugar, né? A gente tem um pouco delas nessa coisa de ser em perspectiva, de ser insegura. Quem nunca passou por essa insegurança? Ela falou que ela é pequena. Gente, olha o tamanho que ela tá na tela. Sabe? Tipo, a gente tem esses momentos, esses movimentos, e que incrível, a gente tá até arrepiada. Se enxergar nesses personagens, sabe? Você vê uma Penélope em mim e uma Luísa que eu vejo em você, e a gente poder trabalhar em conjunto, porque a gente tem um lugar tão especial nesse filme, e pra mim, dividir esse protagonismo com ela se tornou ainda mais especial, porque assim como todas as relações aqui, e para além, né, de ser suspeita para falar do meu marido, enfim, a gente ter se conhecido, ter trabalhado com Thalita já, é sobre a gente enxergar o nosso próprio lugar, sabe? E pensando que talvez eu pudesse fazer a Luísa e ela poder fazer a Penélope, ninguém faria como ela fez, e assim como eu fiz. Então, é muito lindo pensar que a arte proporciona encontros maravilhosos como esse, que enchem o nosso coração, e eu acho que vocês só conseguem sentir tanta essa verdade, tanta essa entrega, porque a gente é assim na vida. A gente estabeleceu uma conexão muito linda, uma admiração plena, e que vai seguir para outros projetos que, se Deus quiser, a gente vai fazer. Não, e é muito doido, só complementando, que a gente tem praticamente 2, 3 cenas juntas no filme, né? No início e no final. E mesmo assim a gente se complementa tanto, e nosso carinho foi tão grande uma pela outra, e uma troca tão genuína, que eu acho que realmente, assim, eu não me vejo fazendo esse filme com ninguém mais, que, assim, uma honra ser Larissa Manoela. Na hora que eu descobri que era, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não consigo nem, agora eu preciso até rever como é que eu vou fazer isso, porque quando a gente fez o teste, o Bruno falou, nossa, eu já gosto do seu trabalho, mas agora eu preciso ver se você tem química com a outra atriz. Eu falei, tá bom. Aí eu abro o Zoom, era a Larissa Manoela. Eu fiquei assim, ó, não é uma outra atriz, é a Larissa Manoela. Então, realmente, a gente tem química, né, amiga? Olha só, fizemos esse Fala filme. muito isso, se a Penélope ouvir. Tem que ter alguém que vai ficar com Vem ciúme. aí, traição entre amigas. Daiana, cara. Sério. Você sentiu insegurança em relação ao público julgar a sua influência no idioma? Como é que foi essa experiência? Muito legal você perguntar isso, porque a gente está falando também sobre inseguranças, né? Sobre se enxergar nesse lugar. Quando eu soube que boa parte do filme eu falaria inglês, eu duvidei que eu seria capaz, confesso, porque não sei se vocês sabem, mas eu não sou fluente em inglês ainda. Eu estou nesse processo porque, enfim, eu sei quanto o inglês abre as portas. Eu nunca fui incentivada, criança, para poder, né, falar línguas. E hoje eu vejo o quanto faz falta, porque talvez se eu tivesse o domínio eu já estaria fazendo... Não, eu acredito que as coisas acontecem quando tem que conhecer, sabe? E eu estou me preparando para isso cada vez mais. Acho que agora eu estou correndo o grande risco de ser chamada para fazer só coisas em inglês, porque as pessoas estão falando, caramba, você não é fluente, Marina Persson me perguntou isso hoje. Mas que bom, né? Porque eu contei com o apoio do nosso diretor, Bruno Barreto, maravilhoso, que traz muito desse cinema gringo e que me ajudou muito durante as gravações na pronúncia. Um professor que me acompanhou também para prestar atenção, né, nas palavras. Fiz aula, né, durante a pandemia e tal. Uma parceira que fala
fluentemente e fez o acento ainda, né, de polonês, então pensa, olha que maravilhosa e uma coisa muito única. E enquanto a gente estava, né, no processo do filme, a André falava, você está fazendo isso mesmo, você tem noção? Então eu me capacitei durante o processo. Quando eu vi, eu falei, uau, eu consegui. Então eu fiquei muito feliz, foi um grande desafio. Eu sou movida por eles, então que bom que eu topei fazer essa personagem com boa parte, né, em inglês. E que bom que vocês gostaram. Eu compartilhei muito dos meus processos durante aulas e tudo mais, e era um grande bloqueio para mim. Então, levar para a arte, que é uma coisa que sempre me transformou muito, faz com que esses bloqueios, e agora depois da Penélope, vão embora e eu acredite que eu sou capaz, sabe? Então eu estou muito feliz, porque para além de só falar inglês, atuar em inglês tem uma questão diferente, que é que você tem que passar emoção, a sua pronúncia tem que estar, né, compreensível. Então eu fiquei muito feliz e obrigada a todo mundo que acreditou em mim e que mostrou que eu sou capaz de atuar em inglês também. Eu acho que esse filme é um desafio, né, para todos nós. A gente está falando aqui há algumas horas com vocês sobre a complexidade dele. E eu acho que o que me fez topar fazer esse filme e também ele me desafiar e me tirar da zona de conforto, o que mais me motivou para além da língua são os temas que a gente aborda. Eu acho que vocês verem essa cara aqui diferente também me colocou num lugar que o meu público já queria ver. Eu queria, como atriz, me ver nesse lugar também, me desafiar. Então, a gente fala de assuntos muito importantes, necessários, né? A gente está falando aqui sobre vários deles. E eu acho que uma das cenas mais lindas, assim, que me emocionaram muito, inclusive vou mandar um super beijo para ela, que é a Emanuele Araújo, que fez a minha mãe, que é uma atriz única e muito especial, assim, a gente trocou muito em cena, eu já tinha um carinho imenso, ela fez mãe do André em uma novela, então tá tudo em família, né? E ela fala, vão te julgar por ter e vão te julgar por não ter. Então, mãe, tá aqui. E me emociona muito essa cena, eu acho que é um dos pontos altos do filme, a gente poder enxergar, né, essa mãe acolhendo essa filha, sendo tão sincera, tão honesta, numa conversa que tinha tudo para sair briga, né? Porque ela fala que ela pensou em também fazer a mesma coisa que Penélope estava querendo fazer, que era tirar o bebê. E como você ouve isso, né? Como você ouve isso, né? Imagina, é uma complexidade tamanha. Ela pensou em te tirar, né? Exatamente. Então eu ali na hora, no momento, arrepiei, assistindo de novo arrepiei também, com uma parceira maravilhosa que fez como ninguém também, assim, foi muito especial, foi muito importante, e falar sobre isso para mim foi também um grande desafio para além da língua e nesse lugar tão frágil. Acho que vocês me veem muito em cenas de emoção, principalmente que eu estou no ar agora com uma mocinha e que não é nem um pouco frágil, é muito forte. Mas para além de toda essa descaracterização, né, esse lugar frágil, sensível e sem pudor, sabe, assim, eu achei muito interessante me proporcionar a fazer isso e esse filme ter me dado essa oportunidade.